Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha página, no Facebook, no YouTube, e essa mensagem é para aqueles que prestam culto a Deus, aqueles que vão na igreja, principalmente os cristãos, evangélicos, que participam de uma igreja. E o título dessa mensagem é Propostas Indecentes. Vamos lá, no capítulo 8 de Êxodo, está escrito assim, eu vou ler com vocês, Êxodo capítulo 8, versículo 1. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. Em algumas traduções vai estar assim, Êxodo 8, versículo 1. O Senhor falou a Moisés: vá a faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me sirva. Ou seja, o povo de Deus, deixa eu explicar o contexto. O povo de Deus estava lá no Egito como prisioneiros, como escravos, estavam numerosos, e o faraó percebeu que eles estavam numerosos, começou a colocar trabalhos forçados, matar os filhos que nascessem, filhos do sexo masculino, e eles ficaram oprimidos. Aí eles oraram a Deus, se reuniram o povo, os israelitas, se reuniram, oraram a Deus, clamaram, e Deus ouviu o clamor do povo, desceu, falou com Moisés. Essa história é bem conhecida, tem um filme, já saiu novela, tem muita gente que conhece essa história. Então Deus usou Moisés para falar com o faraó, para libertar o povo do Egito, para que o povo o servisse, para que o povo formasse a nação de Israel. Está lá em Êxodo, esse capítulo que eu li. Moisés vai várias vezes falar com o faraó e diz assim: eu estou aqui representando Deus e Ele quer que você liberte o povo para prestar culto a Deus, para prestar culto ao nosso Deus, para servir ao nosso Deus. E o faraó vai resistindo, ele não deixa o povo sair. E se você ler Êxodo capítulo 8, Êxodo capítulo 9, Êxodo capítulo 10, Moisés vai várias vezes falar a mesma coisa. Ele chega no faraó e fala: eu vim aqui em nome de Deus para o Senhor libertar o povo. E o faraó endurece o coração e não liberta. E o que me chama a atenção é no capítulo 8, no versículo 25. Dessa vez, deixa eu pegar aqui, faraó manda chamar Moisés. Das outras vezes Moisés vai até faraó, pede para falar com o faraó para libertar o povo de Deus. Agora é o contrário. Faraó chama Moisés e faz uma proposta indecente. Por que uma proposta indecente? Vou explicar. Olha só o que ele diz. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vá oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Ou seja, vá servir a Deus ali no deserto, mas não sai do Egito não, vai e volta. E Moisés respondeu assim: não, isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não nos levará os egípcios a nos apedrejar? Ou seja, os egípcios não eram acostumados a sacrificar animais. Naquela época só sacrificavam os animais nos altares. Então Moisés falou assim: não é sensato sacrificar animal aqui por perto, porque os egípcios vão ver e vai nos apedrejar. Aí Moisés faz uma contraproposta para faraó, no 27. Faremos 3 dias de viagem no deserto e oferecemos sacrifício ao nosso Deus, como ele nos ordena. Aí faraó, ouvindo a contraproposta de Moisés, diz assim: disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Mas não se afastem muito, tá? Não vão muito longe não. E orem por mim também. Olha só a proposta indecente. Vocês querem servir a Deus? Vai só 3 dias ali então, no deserto, fora do Egito. Prestem culto a Deus, façam seus sacrifícios, mas voltem, não vai muito longe não. Voltem para o país e permaneçam no Egito, permaneçam escravos. E trazendo para os dias de hoje, o povo de Deus que se reúne em igrejas, principalmente tem muita gente que se reúne em igreja para adorar a Deus, porque é o povo escolhido por Deus, vai adorar a Deus no templo, na igreja, vai aprender mais de Deus, porque a igreja
é um lugar de aperfeiçoamento dos santos, dos salvos. É ali que nós adoramos a Deus, nós nos reunimos com outros irmãos, a comunhão, para adorar, para louvar, para ouvir a palavra, para aprender e para praticar, e para sermos semelhantes a Jesus. A igreja é para isso, para prestar culto a Deus, para se reunir como povo, orar, clamar, ouvir a palavra e praticar, para cada vez cada um de nós cristãos sejamos parecidos com Cristo. Só que as propostas indecentes continuam, e é aqui na mente o inimigo, Satanás. Ele sabe que nós somos chamados por Deus para ser um povo de Deus na terra. Ele sabe que os cristãos são chamados para adorar a Deus, para viver em comunhão, unidos na mesma fé, no mesmo espírito, para adorar, para aprender de Deus. Ele sabe, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para espalhar o povo, para que o povo não preste culto, para que o povo não vá na igreja, para que o povo fique desunido dentro de uma igreja. E com essa pandemia, as propostas indecentes, com esse mundo que nós estamos vivendo hoje, as propostas indecentes na mente do cristão, na mente minha, na sua que é cristão, vai vir sugestões, tipo assim, para que ir na igreja? Para que ir na igreja? Não precisa disso não. Ir na igreja, se reunir, ainda mais agora que a pandemia, não é, tem muita gente que a pandemia se afastou da igreja. Então, uns se afastaram com medo de aglomeração e outros se afastaram porque ficaram acomodados, nem querem mais vir na igreja, não estão aí para servir, também não entenderam o que é a igreja. Tem também na igreja os crentes domingueiros, sabe aqueles crentes que só vai aos domingos, religioso, ele presta culto só ao domingo, é um ritual que ele tem de ir só aos domingos, é um crente domingueiro. Esse também não entendeu o propósito da igreja, ele está ali só para ser servido, ele vai, fica ali no cantinho dele, sempre aos domingos e às vezes falta, mas enfim, a proposta do inimigo, o que vai vir, o que ele vai sugerir é: para que ir na igreja? Para que culto na quinta? Para que culto na quarta? Para que culto na sexta? Domingo de manhã, domingo à noite, culto do sábado? Não precisa disso não. Fica em casa, não vai muito longe não. Fica em casa, fica aí no padrão do mundo. Padrão do mundo. Você vai ficar no celular, fica no Instagram, no YouTube, fica no Facebook, fica na Netflix. Tem tantas distrações para você ficar, e você vai para a igreja prestar culto a Deus. Não precisa disso não. Na igreja não precisa ir assim não vai muito longe. As propostas são as mesmas. Para quê? Para manter os crentes fora da igreja, no padrão do mundo, escravos do padrão do mundo. Então, esse vídeo é de alerta para aqueles que frequentam igrejas. Não pare de frequentar a igreja. Continue nos cultos, continue se protegendo com máscara, participe da comunhão, da oração, do clamor entre os irmãos, o povo de Deus. Ouça a palavra, pratica, mas não se afaste da igreja, porque a estratégia do inimigo é essa. Não vai muito longe não. Para que ler muita Bíblia? Não precisa ler muita Bíblia, não se aprofunde não. Isso é coisa para pastor. Pastor que tem que ler a Bíblia, porque é ele que prega. Nós que frequenta a igreja não precisa ler tanta Bíblia, não precisa. Essas são as sugestões, as propostas indecentes, para que a gente não conheça a verdade, para que a gente se esfrie na fé, para que a gente se esfrie na comunhão com os irmãos, para que a gente fique frio, acomodado em casa, acomodado com as distrações do mundo e não prestamos culto a Deus. Prestar culto a Deus. Nós somos povo de Deus, cristãos, nós somos chamados para ser o povo dele, representante dele na terra. Nós precisamos prestar culto a Deus, nós precisamos nos reunir, nós precisamos estar em comunhão com outros irmãos, na mesma igreja, e ouvindo a palavra, sendo aperfeiçoado e praticando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Se a gente não ouve a palavra, se a gente não lê a palavra, não participa da comunhão com os crentes, nós seremos cristãos fracos. Cristãos, ou seja, crentes. Crente e cristão tem muita diferença. Crente, todo mundo é. Cristão é pequeno Cristo, pequeno seguidor de Jesus. E aquele que é seguidor de Jesus, ele faz o que Jesus fazia. E se a gente ficar em casa acomodado, sem ler a Bíblia, sem ir na igreja, indo uma vez por mês, uma vez a cada 4 meses, uma vez por ano, se acomodando, a gente vai ficar fraco espiritualmente. E crente fraco, cristão fraco,
família fraca, sociedade fraca, igreja fraca. Então nós precisamos, como povo de Deus, se reunir mais, ouvir mais, praticar mais e não aceitar sugestões do inimigo de Deus, Satanás, que vai sempre... O campo de batalha é na nossa mente. Ele sempre vai dizer, não vai muito longe, não. Para que ir muito longe? Para que? Presta culto só algumas vezes, presta culto de vez em quando, só assiste alguma coisa pela internet, pouquinho, não precisa ir muito longe não, porque ele sabe, se a gente for muito longe, a gente vai crescer espiritualmente, a gente vai ser forte espiritualmente, a nossa família vai ser forte espiritualmente, e uma família forte, uma igreja forte, uma sociedade forte, um povo de Deus forte na terra. Presta atenção nisso. Então se livre o quanto antes melhor das propostas indecentes de Satanás, de te esfriar, de fazer você ficar longe da igreja, longe da comunhão, longe dos outros irmãos, longe do clamor, longe da pregação do evangelho, longe do entendimento, longe do crescimento espiritual. Porque se você ficar acomodado nesse tempo de pandemia, nesse tempo do mundo como está hoje, a tua fé vai se esfriar, você vai se esfriar, e para desviar dos caminhos do Senhor, desviar da igreja, desviar da comunhão do irmão, é muito fácil. Nós estamos vivendo num período de grandes epidemias de desistência. Não é só epidemia de Covid não, desculpa. Tem epidemia de desistência. As pessoas desistem fácil do casamento, as pessoas desistem fácil do trabalho, as pessoas desistem fácil do namoro, desistem fácil da igreja, desistem fácil de Deus. É uma epidemia de desistências que nunca se viu igual. As pessoas começam e logo terminam o que começou, desistem fácil de tudo. Eu vejo muitas pessoas desviando de Deus, voltou para as velhas práticas. Pessoas que eram radical na fé, pessoas que serviam a Deus com fervor e hoje estão de novo nas drogas, na bebida, porque não perseveraram. E a palavra de Deus é clara: aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é um processo. Você aceitou Jesus, você virou cristão, você faz parte do povo de Deus, e a salvação é um processo. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Então, fica a dica, persevera até o fim. E um alerta para o povo que frequenta a igreja aí: cuidado com as propostas indecentes que vão ficar na tua cabeça. Não precisa disso não precisa estar tanto na igreja não precisa de ir aos cultos, não precisa, não vai muito longe não. Preste atenção, se você é cristão, quer servir a Deus, entendeu o teu chamado, sabe que você faz parte do povo de Deus, persevere, continue firme, participe da tua igreja local, não desanima não, começa a orar, começa a buscar, começa a ler a Bíblia, não pare, porque há uma bênção para aqueles que permanecem, e a bênção é a salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo, ok? Então fica a dica aí, fica o alerta, cuidado com as propostas indecentes do inimigo na nossa mente. Guarde seu coração, guarde essa palavra no seu coração e fique ligado aí. Esse é mais um vídeo curto aí sobre a palavra de Deus, e obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Até a próxima. Valeu, muito obrigado mesmo.